Ucrânia cita genocídio de Vladimir Putin e faz apelo à comunidade internacional. Repórter Vitor Moraes. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste domingo que o país entrou com um pedido no Tribunal de Haia, Corte Internacional de Justiça, para que a Rússia dê fim aos ataques à Ucrânia e seja responsabilizada por manipular a noção de genocídio para justificar a agressão. A guerra entre Rússia e Ucrânia chegou neste domingo ao 4º dia, com as tropas avançando sobre Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Zelensky se mostrou disposto a negociar um cessar-fogo com representantes da Rússia. Rafael Vasconcelos, professor de Direito Internacional, acredita que a Rússia não vai acatar a decisão. É algo muito complexo, não é, de ser acontecido. A gente tem uma cláusula no direito internacional específica desse tribunal, que é a Corte Internacional de Justiça, de que o Estado, no caso o Estado russo, ele apenas vai se submeter se ele aceitar a submissão ao tribunal. Então, de uma forma ou de outra, as soluções pacíficas de controvérsia, elas são, de fato, o núcleo do funcionamento do direito internacional. Mas no momento que nós temos uma crise instalada, elas se mostram não eficientes e também não tão rápidas. A vice-ministra da Defesa ucraniana afirmou que 4.300 militares russos morreram na guerra travada em território ucraniano. Rafael Vasconcelos, professor de Direito Internacional, ressalta que é preciso ter cautela neste momento e que se trata de uma guerra pouco transmitida mediaticamente. É que nós temos um número limitado de imagens do que está ocorrendo. E isso é algo muito curioso numa guerra tão televisionada em 2022. Então, eu acredito que nós estamos passando por um momento de guerra de narrativas. Então, essa narrativa de genocídio vai ser utilizada pela Ucrânia, está sendo utilizada pela Rússia, inclusive para justificar o ingresso no território ucraniano. E isso, como professor de Direito Internacional, eu posso afirmar que não justifica a guerra em si e o avanço contra a soberania territorial ucraniana, mas essa guerra de narrativas ela vai repercutir sim nos tribunais internacionais. A Organização das Nações Unidas informou que 64 civis foram mortos e 240 ficaram feridos desde o início da guerra. Desde a última quinta-feira, pelo menos 368 mil refugiados deixaram a Ucrânia, de acordo com o Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Desse total, 156 mil cruzaram a fronteira com a Polônia. Professor Manuel Furriela, de volta ao principal assunto do dia, a reunião, o encontro que deve acontecer ainda hoje. Por que a Bielorrússia é considerada um território neutro? E quem deve mediar essa conversa? Não vão estar presentes os presidentes mesmo dos dois países? É uma reunião que corre risco de violência ou deve acontecer de forma tranquila? E quando o negociador russo, melhor dizendo, diz que pretende chegar a um acordo interessante para os dois países, qual o senhor acha que poderia ser esse acordo interessante para as duas partes? Eu acredito que é improvável que ocorra qualquer ato de violência por dois motivos. Um, que as partes não têm interesse. Canal de diálogo, mesmo quando os conflitos são acentuados, sempre é necessário. A gente pega casos até mais extremos. Quando a Berlim estava sendo já ocupada por tropas soviéticas na época da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a guerra já havia sido perdida pela Alemanha, a ocupação de tropas era apenas uma demonstração disso. Mesmo em casos mais extremos, o corpo diplomático alemão da época continuava em diálogo com os demais, com os Estados Unidos, com a União Soviética, com a Inglaterra, enfim, todos os outros partícipes daquele conflito. Então, é improvável, porque precisa-se ter um canal de diálogo, é de interesse de todos. Além disso, normas internacionais, tratados, a Convenção de Viena sobre as questões diplomáticas, o direito diplomático protege qualquer tipo de representação desse gênero. Então, seria inclusive uma violação de tratados internacionais e poderia ser configurado como um ato de guerra. Então, acho que não vai acontecer, essas delegações elas estão seguras. Chamar o território bielorrusso de neutro, não é propriamente a forma mais adequada, já que é um Estado, é um país alinhado à Rússia. Então, acho que não é o caso de ser neutro. Eles estão utilizando como sendo um território que não é nem o russo, nem o ucraniano. Então, ele é neutro nesse sentido, no sentido de que não é ou não envolve nenhuma das partes em conflito. Mas não é um Estado neutro no sentido de ser um país que não está a favor
de nenhum dos lados. Inclusive porque tropas russas também partiram ao ataque à Ucrânia partindo do território bielorrusso. Em termos de acordo, né, é realmente uma questão muito complexa, já que a Ucrânia ela está desfavorecida, é um país ocupado, é um país que está sendo atacado. Então, em termos de negociação, obviamente, fica numa situação desfavorecida. E as reivindicações, por outro lado, as reivindicações russas, né, principalmente de não ingresso da Ucrânia na OTAN, ou de uma neutralidade, pelo menos, em relação aí a um posicionamento a favor do Ocidente, são reivindicações consideradas inaceitáveis pela Ucrânia, pelo menos até este momento. Pode ser que no desenrolar do conflito considere-se aceitável o que não é aceito agora no momento. Eu acredito que, no máximo, o que sai daí é um armistício, ou seja, uma suspensão dos ataques, não propriamente um acordo definitivo, em função da possível, né, consideração como inaceitável dos pedidos russos. Bom, aqui nos estúdios, professor Manuel Furriela, de Direito Internacional da FMU. Professor, uma informação que chega agora também, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai fazer uma reunião paralelamente a esse encontro entre os representantes dos dois países, da Rússia e da Ucrânia, para tentar discutir com os aliados uma saída para essa guerra. Professor, a gente falava, inclusive, sobre o papel do presidente Joe Biden. O papel dele tem sido qual nessa tentativa de amenizar esse conflito? Porque, ao que tudo indica, ele não tem qualquer diálogo com o presidente da Rússia. Então, o que é possível fazer? Ele tem, claro, todo o apoio da OTAN, o apoio da ONU, mas ele não consegue chegar a um acordo ou tentar um acordo. Ele tem mãos atadas numa discussão como essa, professor? É realmente uma situação muito complexa. O governo americano, eu acredito que tem dois fatos aqui que são os principais para a gente entender um pouco o que está acontecendo, desenhar um pouco como tem atuado o governo americano. Primeiramente, né, a gente teve aí um alerta sempre presente do presidente americano em relação de que essa invasão ocorreria, essa ocupação militar ocorreria. Lembrando aqui que a própria Europa negava-se a aceitar isso. Ela acreditava ainda, né, que os atos de pressão da Rússia continuariam no formato que estavam sendo realizados, né, com posicionamento de tropas da fronteira e com reconhecimento de autonomia das duas províncias, né, das duas regiões, melhor dizendo, insurgentes da Ucrânia, que seria por ali, pelo menos, que continuaria nas próximas semanas. Quando houve propriamente o ataque, nós verificamos que os serviços de inteligência que estavam comunicando, principalmente a CIA, Joe Biden, realmente tinham razão. Então, nesse ponto, a gente tem que reconhecer que o governo americano estava muito mais alerta, ou estava entendendo muito melhor o que estava acontecendo. Então, realmente é um reconhecimento de que Joe Biden estava mais bem assessorado e mais bem posicionado em termos de declarações. Por outro lado, aí eu acho que é não diria a grande falha, mas a grande demonstração do desafio do governo americano em lidar com isso, ele ficou uma voz praticamente que sozinha em relação a aplicar sanções mais severas contra a Rússia, em um primeiro momento. Agora, né, o desenrolar das ações russas tem trazido a uma unidade internacional contra si. Mas o governo americano estava tentando convocar os seus pares europeus para que já de início organizassem severas sanções contra a Rússia, objetivando impedir essa ocupação que ele alegava já ser informado. E não conseguiu. Os governos da Alemanha e da França, principalmente, temos aí o da Itália, que também é um estado muito dependente do gás russo, estavam sendo refratários e tinham um discurso muito mais morno, muito mais ameno. Demonstramos aí uma incapacidade de liderança americana neste processo, liderança internacional, eu me refiro. Ações próprias, ações por conta própria têm sido adotadas. Mas o que a gente imaginaria num conflito desse gênero é que o governo americano seria capaz de congregar, juntar uma grande força internacional antes mesmo da ocupação. E isso não aconteceu.